Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá amigos runners, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Trata-se aí de uma entrevista exclusiva e escrita que eu consegui fazer com o lituano Aleksandr Sorokin. Simplesmente aí o homem que conseguiu quebrar o inquebrável recorde de Yanis Kouros nas 24 horas. E também conseguiu o recorde nas 12 horas, 100 milhas e 150 quilômetros. Então, fiquem aí com essa entrevista exclusiva. Primeira pergunta: como você iniciou a correr? Nos conte um pouco das suas primeiras corridas. Ele respondeu: na minha adolescência, meu esporte era o caiaque. Eu tive bons resultados, mas então eu me lesionei e decidi por encerrar minha carreira nos esportes. E então vieram álcool, cigarros e muita comida. E o meu peso estava aproximadamente 100 quilos. Um dia eu simplesmente disse para mim mesmo: chega, necessito fazer alguma coisa a respeito disso. Então eu parei de beber e fumar e comecei a correr. Isso foi em abril de 2012. Inclusive, eu corri uma meia maratona. Segunda pergunta: você correu muitas meias maratonas ou maratonas? No começo, eu corri muitas maratonas e meias maratonas. Meus recordes pessoais não são tão bons. Aproximadamente 1 hora e 14 em meias maratonas e 2 horas e 35 em maratonas. Agora que eu estou focado em competições de 24 horas, eu corro maratonas como treinamento. Terceira pergunta: por que você decidiu correr ultramaratonas? Uma vez eu vi um pedaço de papel no chão, um convite para uma corrida de 100 km. Eu decidi então me desafiar. Eu decidi correr 100 km. E foi assim que a história iniciou. Quarta pergunta: quais foram as suas principais ultramaratonas? As principais ultramaratonas que eu já corri são os campeonatos mundiais. Eu corro eles desde 2014. O meu melhor com certeza foi em 2019, quando eu venci com 278,9 km. Quinta pergunta: nos conte um pouco a respeito da sua vitória na Spartathlon edição de 2017, quando você terminou com 22 horas, 4 minutos e 4 segundos. 2017 não foi um ano muito bom. Meus resultados não foram como eu esperava. Eu tive uma péssima corrida no campeonato mundial e eu simplesmente decidi parar de correr. Mas eu lembrei que no outono eu teria a Spartathlon que eu estava inscrito. Então eu decidi desistir da ideia de parar de correr e me preparar para essa corrida. Foi então que eu fui sozinho para lá, sem suporte, e corri muito bem. A Spartathlon simplesmente salvou a minha carreira de corredor. Sexta pergunta: durante a prova de 2021, Centurion Running Track 100 Mile, onde você simplesmente foi incrível e conseguiu 3 novos recordes mundiais: 150 km em 10 horas, 27 minutos e 48 segundos, 100 milhas em 11 horas, 14 minutos e 56 segundos, e 12 horas com 170,309 km percorridos. Você esperava todas essas conquistas? Você treinou pensando nestas quebras de recorde ou foi apenas uma consequência? Sim, o plano foi para correr para um recorde mundial, mas eu não tinha certeza suficiente se eu poderia atingi-lo. Eu só soube disso quando estava aproximadamente com 1 hora restante, que eu percebi que poderia definir um novo recorde.
A parte mais difícil foi na metade da corrida. As dores começaram e a velocidade começou a diminuir. Depois de 110 km percorridos, eu troquei meus tênis de corrida e isso tornou um pouco mais fácil de correr. Depois de 130 a 140 km, meu estômago começou a recusar comida sólida e eu podia somente tomar líquido. Com 145 km percorridos, eu estava mais calmo e consciente de que o recorde poderia se tornar uma realidade. Quando faltavam aproximadamente 10 voltas para terminar a corrida de 100 milhas, eles me deram um pedaço de papel com uma proposta para correr até as 12 horas. Quando eu vi aquilo, minha primeira reação foi: não, chega, estou cansado, eu não quero. Mas depois de algum tempo eu pensei, se eu não correr estes 45 minutos que me restam, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. E continuei a correr. Quando eu terminei, tinha um misto de euforia e satisfação. Tudo terminou muito bem. 7ª pergunta. Quantos dias antes você iniciou seus treinamentos para a corrida de 2021, Centurion Running Track 100 Miles? E qual foi a sua quilometragem semanal? Quando a pandemia começou, o cassino onde eu trabalho como vendedor estava fechado temporariamente. Por causa disso, eu comecei a treinar durante todo o tempo, sem saber quando teria uma próxima corrida. Então eu fui convidado para correr as 100 milhas na Inglaterra, e eu concordei imediatamente porque eu queria correr uma corrida novamente. Minha preparação foi aproximadamente um semestre. Eu corri 260 quilômetros cada semana e a minha corrida mais longa foram 50 quilômetros. Foi a minha primeira vez correndo uma prova de 100 milhas e eu não sabia como correr ela. Eu apenas chequei qual era o recorde, calculei a média, a velocidade média para atingir e apenas corri. 8ª pergunta. Ainda falando a respeito da corrida de 100 milhas, como você se preparou mentalmente para esta prova? Considerando que ela é realizada numa prova de circuito, não de um ponto a outro como a Spartathlon. Eu não faço nada de especial para me preparar mentalmente. Eu apenas sei que vai ser difícil e doloroso. Eu gosto de correr em circuito porque todas as minhas coisas estarão em um único lugar. 9ª pergunta. Como foi a sua suplementação e hidratação durante a prova? Eu vou traduzir um pouco aqui dos termos para vocês que ele compartilhou comigo aí, toda a planilha de hidratação dele e toda a planilha de suplementação. Então ambas iniciam às 6 horas da manhã e terminam às 5h30 da tarde. Então elas foram feitas para ele correr as 100 milhas, porém ele acabou correndo aí 12 horas, a proposta que fizeram. Então aqui na planilha de hidratação, nós temos que ele consumiu um total de 2.475 de sódio, 7.330 ml de água, 439,5 mg de cafeína e um total aí de calorias de 4.730. Já da planilha de suplementação, eu vou estar falando aí para vocês o total de calorias, que foi de 4.054. E vou traduzir alguns termos para vocês, né? Então, Maurten é uma marca de gel que tem lá na Europa. Outra marca, aqui nós temos aqui sanduíche de queijo, sanduíche de geleia com queijo. Painkiller são analgésicos. Então ele também teve analgésicos aí durante a prova. Metade de uma banana, 1/4 de uma laranja. Deixa eu ver o que mais.
pílulas de cafeína, Coca-Cola também, 200 ml, mais para o final, Red Bull, mais para o final. Engraçado é que até o final tem bastante gel, né? Red Bull, analgésico, mais cafeína, né? Para manter acordado e poucas coisas sólidas, né? Até antes do almoço tem algumas coisas sólidas, mas depois não tem tanta coisa sólida, até porque o corpo já começa a recusar, né? Coisas mais sólidas. Então essa é a hidratação e suplementação. 10ª pergunta. Além de correr, você pratica outras atividades para fortalecimento e evitar lesões, como a musculação? Eu também faço muitos outros esportes, como ciclismo, natação, vou para a academia, faço algum levantamento de peso para me fortalecer e esquio quando está nevando. Geralmente eu faço outros esportes 3 vezes na semana. 11ª pergunta. Quando a pandemia iniciou, como você manteve os seus treinamentos? A pandemia me ajudou a correr melhor, porque meu trabalho estava fechado e eu podia me concentrar na corrida. É claro que não tinha competição e que os mundiais tinham sido cancelados, mas eu continuei correndo em alto nível. Outro ponto que ajudou foi que nós não tivemos uma quarentena total, um lockdown, e aí nós pudemos correr fora de casa. 12ª pergunta. Como é o cenário de ultramaratona na Lituânia? Vocês têm muitas corridas? No meu país as ultramaratonas não são tão populares. Nós temos corridas de 50 ou 100 quilômetros. Se nós queremos correr outras distâncias, nós temos que sair do país. Isto é triste. A 13ª pergunta foi uma novidade até, porque as outras 12 haviam sido respondidas antes da conquista, da fantástica conquista que ele teve da quebra do recorde de 24 horas. Então, durante esta semana, ele me deu esse depoimento sobre como foram as 24 horas do Ultra Park na Polônia. Então, a 13ª pergunta. E no último domingo, você fez o inacreditável. Você simplesmente quebrou o inquebrável recorde mundial definido pelo lendário ultramaratonista Yannis Kouros em 1997 de 303,506 km. Em quase 6 km, 309,400 km durante o final de semana de corrida de 24 horas no Ultra Park na Polônia. Conte-nos um pouco sobre este feito histórico. Foi uma corrida incrível. Primeiro de tudo, as condições climáticas foram perfeitas, variando de 10 para 18 graus e não choveu. O percurso e a pista foram muito boas, com aproximadamente 1.725 metros em um circuito e tinham poucas pessoas participando, aproximadamente aí 100. As primeiras 12 horas foram simplesmente perfeitas. Nenhuma dor, apenas correndo e correndo. Meu treinador sempre me dizia que eu estava correndo muito forte, mas eu estava me sentindo muito bem. Correu lado a lado comigo um ucraniano, com o mesmo ritmo em aproximadamente 16 horas. A parte mais difícil foi durante a noite, porque eu comecei a sentir dores nas pernas e o estômago simplesmente não aceitava comida. E por causa disso, eu não estava seguro que eu poderia quebrar o recorde mundial. Mas depois de 21 horas correndo, meu estômago começou a funcionar novamente e eu comecei a pensar que o recorde estava próximo. Eu vi 300 km percorridos em uma tela faltando 35 e 40 minutos para o final. Desse ponto em diante, eu tinha certeza que eu conseguiria quebrar o recorde e escrever meu nome na história. E é isso, eu estou muito feliz
e gostaria de agradecer a todos que me apoiaram de todas as partes do mundo.